Boa noite! Boa noite! Ah, senhores, cara, a gente vai num estádio de futebol aí. O Marcelo, ele tem uma coisa que ele diz assim: que tem música que os caras cantam parecendo um bando de mangolão. Cara, junta um monte de homem e bota a cantar uma música. É ou não é, Marcelo? Vai ficar com voz de mangolão. Faz chover. Tudo um bando de mangolão, tá? Mas a multidão, ela tem que ter esse peso, assim, meio Esparta. Quem viu os 300 de Esparta aqui? Quem é que viu? Quem viu? Aí chegava lá o Leônidas e ele dizia: 300! Entendeu? A gente tem que ter um troço meio assim, cara. Sabe, vontade de, não sei, a gente podia ser uma seita de vez em quando, assim, sabe? Não daquelas que vai para um campo e se mata todo mundo, assim, não. Mas de ter um troço meio louco, sair todo mundo com as camisetas, Jesus te ama, Jesus está vendo você fumar maconha, Jesus está vendo você trair tua mulher, pregar o evangelho bem louco. Então eu vou pedir para vocês dizer o que vier na cabeça de vocês em glória a Deus, aleluia, o que for. Eu vou cumprimentar vocês de novo, tá bom? Boa noite, igreja! Glória a Deus! É isso aí, cara, vamos lá. Pessoal, antes de eu estar pregando, eu estou muito animado, animação no meu corpo, na minha mente, tá demais. Seguinte, hoje é a última pregação da série sobre Jesus. Então, quem não veio, todos, vai estar tudo no canal da igreja lá. Eu vou colocar o canal da igreja, não sei quem é que consegue fazer isso, colocar o canal da igreja no Facebook da igreja, em breve no site. Então vai ter todas as pregações, desde a primeira. Eu queria ter trazido uma folhinha para cada um, com o resumo de cada pregação. Desde a primeira pregação sobre Jesus, são 12 mensagens falando sobre o nascimento virginal. Por que Jesus nasceu de uma virgem? Por que Jesus tinha que ser Deus? Por que ele é homem? Por que ele é Deus, melhor dizendo? O que Jesus veio fazer na terra? O que Jesus mudou essa história? Então, assim, o foco da igreja é Jesus, tá? Mas antes de estar pregando a última mensagem da série, eu quero mostrar para vocês 20 razões por que nós devemos, todo mundo aqui, presta atenção aqui em mim, 20 razões porque devemos estar reunidos o máximo que podemos como igreja. 20 razões. São 2 cultos, é domingo e quinta. Quinta-feira que vem, essa quinta agora. Essa quinta que passou, nós tinha tão pouquinha gente que nós fizemos uma rodinha. Quinta que vem eu estou trazendo um brother meu para estar pregando. Felipe vai vir pregar aqui. O cara prega muito, pessoal. Não, vocês vêm me ouvir pregar eu no domingo? Olha, vocês têm que estar aqui quinta-feira às 8h30, tá? Dá tempo de chegar em casa, dá tempo de se arrumar, botar perfume e vir para a igreja. Quem não comeu, vem e tem uma coisinha para comer. 2 cultos. A gente está fazendo evangelismo. A igreja tem que estar junto. Cuidando dos fracos, visitando o pessoal. Ontem teve cinema aqui na igreja, uma vez por mês. Pessoal, tem 168 horas na semana. Um culto tem 1h30. 2 cultos, bota aí 4 horas por semana. Cara, tu vai ficar 164 horas com a tua família, cuidando dos teus filhos. Isso tudo é culto a Deus. E 2 cultinhos na semana você vai estar aqui. Eu vou dar 20 razões, porque vai ser rapidinho, tá? Não vai ser demorado isso. 20 razões porque devemos estar reunidos o máximo que podemos como igreja. 2 cultos, evangelismos, cuidado com os fracos. Por que nós devemos evangelizar? Cuidar os fracos, visitar. Vocês têm que se visitar, se ligar. Como é que tu tá? Não é só aqui. Quando eu digo igreja reunido, não é só aqui. É ligar. Como é que tu tá? Não foi no culto? O que tu tem? Tá faltando alguma coisa na tua casa? É estar junto. Cinema. Pessoal, não é só sofrimento. Igreja não é só, ai meu Deus, ora por mim. Não. Sorriso, é alegria. Nós estávamos reunindo vendo um filme ontem aqui. Foi uma benção. Então vamos lá. 20 motivos, 20 razões. 1. Porque nós somos lindos, inteligentes e humildes. Tá? Eu quero dizer que vocês, na minha opinião, vocês são lindos. Vocês são inteligentes e vocês são humildes. Nós somos. Essa é a minha opinião. Melhor igreja do mundo é aqui, tá bom? Tá? Então eu acho isso. Então assim, porque nós somos lindos, inteligentes e humildes. Nós temos que estar sempre reunidos, primeiro por causa disso. Porque a gente é lindo, a gente é inteligente e a gente é humilde. Segunda razão. Porque Atos 2, 46, 47, olha isso aqui, que fantástico. Olha o que diz esses 2 versículos.
Todos os dias perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E por quê? Nós somos lindos, inteligentes e humildes. Por causa desse versículo, e porque a gente é lindo, inteligente e humilde, a gente tem que estar reunido. Tá? Não é todo dia, porque hoje não tem mais como, mas o máximo não é só culto, é partir do pão. Nós temos que chegar antes do culto para tomar um cafezinho, estar junto, conversar. Isso é muito bom para nós. Terceira razão, porque o Novo Testamento foi escrito na sua maioria para a igreja. Igreja de Tessalônica, igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, todas as igrejas. E porque nós somos lindos, inteligentes e humildes. 4. Porque a figura de um salvo é de uma ovelha, que anda em bando. Ovelha não anda sozinho. E não solitária. E porque nós somos lindos, inteligentes e humildes. 5. Porque devemos cuidar uns dos outros. Essa é uma linguagem comum no Novo Testamento. Uns aos outros. E porque nós somos lindos, inteligentes e humildes. 6. Porque pela morte de Cristo morre o eu, para nascer o nós. E porque nós somos lindos, inteligentes e humildes. 7. Porque não somos igrejas sozinho, ou igreja sozinho. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou. Paulo disse, vós sois, ao plural, o templo de Deus. E porque nós somos lindos, inteligentes e humildes. 8. Porque na igreja é onde somos confrontados e confrontamos. Essa é uma coisa boa. E porque nós somos lindos, inteligentes e humildes. 9. Porque na igreja é onde nós podemos exercitar os nossos dons. Amor, tu vai amar alguém sozinho? Não. Misericórdia, tu vai ter misericórdia sozinho? Não. Compaixão, longanimidade, ensino, tudo junto, tem que estar junto. E porque nós somos lindos, inteligentes e humildes. 10. Porque Provérbios 27:17 diz, como o ferro com o ferro se afia, ou seja, no atrito, assim o homem é o seu amigo. E porque nós somos lindos, inteligentes e humildes. Provérbios aqui está fazendo uma comparação. Esse atrito entre amigos é normal. Isso vai gerando coisa boa na nossa vida, tá bom? Então o ferro, ele se afia, ele fica melhor. Uma espada, quando tu afia, tu teve que atritar. Doeu, foi desconfortável, foi. Mas ficou afiado, tá? E porque nós somos lindos, inteligentes e humildes. 11. Porque na igreja nós somos também alvos dos dons dos outros. Não é só eu que sirvo, eu sou servido também. E porque nós somos lindos, inteligentes e humildes. 12. Porque Provérbios 18:1 diz, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. E porque nós somos lindos, inteligentes e humildes. 13. Porque a palavra igreja quer dizer um povo tirado para fora. E porque nós somos lindos, inteligentes e humildes. 14. Porque durante os 2000 anos de cristianismo, a primeira coisa que os cristãos fazem depois de se converterem é se reunirem. E porque nós somos lindos, inteligentes e humildes. 15. O Novo Testamento foi escrito para igrejas locais, tá? Não era igreja num todo, igreja local. E porque nós somos lindos, inteligentes e humildes. 16. Porque Jesus morreu por nós, para que não vivêssemos para nós, mas para o nosso próximo. Olha o que diz Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E porque nós somos lindos, inteligentes e humildes. 17. Porque Deus não tem um plano B. Com todos os problemas que a gente sabe que tem na igreja, que conhecemos que existe na igreja, Deus, Jesus, está com a igreja e Ele vai cumprir os seus propósitos nesse mundo através da igreja. E porque nós somos lindos, inteligentes e humildes. Estou acabando, porque Hebreus 10:25 diz, não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, antes admoestando-nos, ou seja, chamando a atenção um dos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia, ou o dia do Senhor. E porque nós somos lindos, inteligentes e humildes.
19, porque Eclesiastes 4, 9 e 10 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. E porque nós somos lindos, inteligentes e humildes. E terminando, porque Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E porque nós somos lindos, inteligentes e humildes. Tá bom? Cansei de falar muito. Bom, tá bom assim? Acho que 20 motivos por que a gente tem que estar congregado junto. Vamos lá, pessoal. A mensagem de hoje, eu quero falar sobre a volta de Jesus. Mensagem 12 da série É a Última Pregação. São 12 perguntas que a gente respondeu aqui. Cada pregação foi uma pergunta sendo respondida. O que Jesus vai fazer quando ele voltar? O que Jesus fará quando retornar? Porque ele vai voltar. Tá? Eu quero dizer para vocês, esses dias foi um senhor na minha casa, muito rico ele, muito rico. E ele, carro importado, ele trabalha como agiota, prestando dinheiro, trabalha com banco, com um monte de coisa. E ele contou ali a angústia dele, que ele está vivendo, sem encontrar o sentido na vida. Ele olha para a vida, ele não vê sentido nenhum, ele olha como está a existência humana, e ele notou que ele vai morrer, ele notou que não tem sentido a vida dele, e ele estava desesperado. Então, ele me chamou ali, dei uma Bíblia para ele, minha única Bíblia NVI que eu tinha, dei para ele. E comecei a conversar com ele, pregando o Evangelho, falando de Jesus para ele. E vendo, pessoal, que não existe, quando eu digo igreja, eu não estou me referindo a esse prédio aqui. Estou dizendo essa convivência. Se essa convivência fosse na casa do Robson, seria a mesma coisa. O lugar que faz a convivência, mas é o fato de podermos estarmos reunidos. Eu vejo que quem não vive assim, o cara vive uma hora, se ele botar a cabeça no travesseiro, ele parar para pensar a vida dele, ela não tem sentido, ela não tem... Para que ele vive? Para juntar dinheiro para os filhos, para investir na família, para deixar todo mundo bem, para quando ficar velho, ter uma reservinha no banco, quando tiver... Vai ficar com uma miséria que o governo dá, aí vai passar os tempos, 60, 70 anos, morre e deu. E aí? E olhando essa vida, a vida como tem sido mostrada, uma vida de aparência, uma vida onde o que tu tem fala mais do que o que tu é, uma vida onde nós vivemos num mundo onde aquele que tem, não importa o que seja, ele manda, ele coordena. E olhando esse sentido, a gente chega à conclusão, o que disse Eclesiastes, não tem sentido nenhum na vida. A vida é vaidade, é vazio, é aparência. Olhando o mundo, olhando a forma como está caminhando o mundo, a forma como os pregadores estão se portando diante das pessoas, a forma de um evangelho diluído, prostituído, corrompido, que está sendo apresentado para o povo em nome de Jesus. Olhando para isso, olhando para o caos que está, pensando, tem ou não tem um filho, ou eu sei quem tem um filho fica pensando 1000 vezes, poxa, vou botar uma criança nesse mundo, ainda que eu encoraje a todos, nós devemos ter filhos, eu só não tenho hoje porque minha casa é muito pequena, mas... Nós devemos querer filhos bons para o mundo, mas mesmo assim, pessoal, a gente olha para a forma como está a sociedade, está virando em uma selva, como dizia aquela música do Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, bem-vindo à selva. Uns se matam os outros, e olhando tudo isso, olhando todo esse imbróglio, eu não tenho outra esperança, não sei vocês. Se vocês têm uma esperança na política, uma esperança no pastor, uma esperança no pregador, uma esperança no pregador da TV, uma esperança
na corrente dos 70, uma esperança no batuque, uma esperança no candomblé, uma esperança no espiritismo, mas eu não tenho outra esperança a não ser a volta de Jesus. Não tem. Não tem. Não tem outra esperança, não tem outro anseio. E isso aqui não é demagogia para ficar bonitinho com a pregação. Não, é verdade. Eu olhando para as Escrituras, eu vejo que a Bíblia, ela afirma categoricamente que Jesus vai voltar. Jesus falou isso. Pedro falou que Jesus ia voltar. Paulo falou que Jesus ia voltar. O escritor aos Hebreus disse que Jesus vai voltar. Nós não sabemos, ninguém aqui que está aqui, sabe quando Jesus vai voltar. Alguém sabe? Jackson, acho que é semana. Eu acho que é daqui a um ano. Alguém tem uma ideia aí quando é que Jesus volta? Alguém tem uma data? Só tolo, retardado, marca a data de Jesus. Ele vai vir tal dia. Todo mundo. E os caras marcam a data lá, não, ele vai vir tal dia. Aí Jesus não vem não, é que agora ele passou do Santíssimo, do Santo para o Santo dos Santos. E inventa umas paradas lá. Tem muitas especulações quando que Jesus vai voltar. Quem leu aqui aquela série de ficção, eu quero deixar claro, o nome é ficção, a série Deixados para Trás. Quem leu, aquilo não é bíblico, aquilo é bonitinho, é um monte de livro. Ela rendeu 650 milhões de dólares, mais dinheiro que muito filme. Quem leu essa série tem várias expectativas de como Jesus vai voltar, do que vai ser. E nós temos uma mente, todos vocês que estão aqui, uma mente hollywoodiana. Quem de vocês viu um filme, pelo menos, na última semana? Eu estou levantando a mão, eu vi. Quem viu 2 filmes na última semana? Eu vi. Pessoal, nós somos gerados em telas. Por exemplo, eu estou pregando para vocês, eu tenho uma Bíblia aqui porque eu gosto de coisa antiga. Então eu tenho uma Bíblia assim, de papel, mas eu estou pregando, eu estou usando um iPad. A pregação está sendo filmada. Tem uma tela com o que eu vou falando, vai aparecendo aqui. O celular da gente não é mais só botãozinho. Tem uma tela, né? Tem uma tela. Nós somos movidos à tela. Chega em casa, tem a tela do computador, tem a tela da televisão, e a gente vê filme de noite. Então a gente quer um troço fantástico na volta de Jesus. Ou seja, cara, a grande tribulação. E a gente acha que os demônios vão se materializar e vão caminhar na rua. Porque a gente, tá louco. Aquilo que lá que está em Apocalipse, daquele bicho que vai voar, aquilo não pode ser um espírito. Não, aquilo não vai ter graça se for um espírito. Sendo que aquilo é um espírito. Aquele demônio que tem cabelo de mulher, tem rabo de escorpião, tem dente de leão, aquilo é um espírito dos últimos dias. Ou seja, cabelo de mulher, está falando de sensualidade. Vai ser os últimos dias vão estar lotados de sensualidade. Dente de leão, violência. Mas não, as pessoas querem aquilo de verdade, voando, porque elas acham que não tem caos suficiente no mundo. Tem gente que diz, não, mas a igreja não vai passar pela grande tribulação. Chega para um pregador na África, que viu a mulher ser violentada por soldados, e diz para ele que vai vir a grande tribulação. O cara esfrega o livro de Lamentações na tua cara e quebra a tua cara. Nós estamos vivendo uma época onde nós não conseguimos nos desvincular do efeito Hollywood. E não é o cigarro, tá? Efeito Hollywood eu estou falando de filme. Não sou contra filme. Tanto nós vimos um filme até aqui. Então, as verdades da mensagem do Evangelho, de forma simples, como elas devem ser apresentadas, elas não causam mais... cara, o cara tem que fazer um show para pregar, ele tem que ser um cara meio Circo de Soleil, senão não tem graça, entendeu? Ele está falando Bíblia. Bom, na verdade a mensagem do Apocalipse, eu não entendo o Apocalipse. Claro, cara, tem muita coisa ali que envolve o povo da época. A mensagem de Apocalipse, o cerne dela é simples. Primeiro, Apocalipse, o nome já quer dizer revelação. Revelação. Apocalipse é uma revelação. Revelação que não importa o caos que o mundo esteja, que vai acontecer, a igreja vai ser perseguida, vai haver muita perseguição à igreja, vai haver esfriamento, vai haver muita coisa. Porém,
Deus está num trono. Ei, você que está me ouvindo aqui, você que está me ouvindo, presta atenção nisso. Eu volto a dizer, eu já falei isso 1 milhão de vezes, eu vou falar 1.000.001 vezes. Deus não está jogando dados com a tua vida. Deus não está brincando com a tua vida, jogando dados. Vamos ver o que eu vou fazer com a Danuze. Saiu um 6. Vamos ver o que eu vou fazer agora com o Robson. Saiu um 4. Não. Deus não está brincando com a tua vida. Deus tem a história na palma da mão dele. Deus governa o que acontece e o que vai acontecer no mundo está na palma da mão de Deus. Nada sai das mãos de Deus. Apocalipse é a revelação. No Apocalipse eu entendo que Deus vai triunfar. Que Deus está num trono. O mal vai perder. O mal vai sucumbir. E o bem vai vencer. Cristo vai triunfar com a sua igreja. Ou a sua igreja vai triunfar com Cristo. Mas a volta de Jesus, ela gera muita especulação. Quando que ele vem? Como é que vai ser? E daí tem os Illuminati. Os Illuminati, meu Deus, estão fazendo. E vai contar, não faz isso, não faz... Eu tenho um vídeo meu, pessoal, que eu pego uma palheta. E eu... com a cabeça ali. E eu mostro a palheta assim, ó. Eu pego a palheta e eu mostro a palheta na câmera, assim. E na palheta tem um triângulo. Cara... tem noção que me fizeram? O que é esse triângulo, irmão? Esse triângulo é do diabo. Tu tá chamando o diabo. Aí eu, cara, é uma forma geométrica. É um triângulo. Não sei. Imagina, desenha um triângulo, aparece o diabo. Sou eu, tu me chamou. Assim, uma fumacinha assim, né? O cara desenha um círculo, aí aparece um gnomo, porque daí, não sei, me chamou. Não é gênio da lâmpada. Não chamei o diabo, é um triângulo, cara. Mas tem um olho. Tá, podia ter uma orelha. Não sei. Mas tudo bem, vamos lá. Então tem muita especulação como Jesus vai voltar, né? Eu vou falar algumas questões para vocês bem rapidinho aqui, de um pessoal muito famoso. O que eles falam da volta de Jesus? O Woody Allen é um comediante e uma grande autoridade moral, um cara fantástico. Ele só casou com a filha dele, né? Ele disse que se Jesus voltasse e visse o que está sendo feito com o nome dele, Jesus ia ficar tão ofendidinho que ele ia vomitar. Ou seja, um Jesus bem fresco, né? O Thomas Carlyle, ele é um historiador britânico, ele disse assim: se Jesus Cristo voltasse hoje, as pessoas não iam crucificar ele. Elas convidariam ele para jantar, iam ouvir o que ele tinha a dizer e iam rir da cara dele na cara dele. Bob Hope, esse cara é fera. A boa notícia é que Jesus está voltando. A má é que ele está muito brabo. Essa aqui é legal. Mike Tyson, o mordedor de orelha, lutador de boxe e também teólogo. Ele disse: todo o louvor seja dado a Alá. Lutarei contra qualquer homem, qualquer animal. Se Jesus estivesse aqui, eu lutava com ele também. Pavilhão 9, um grupo de rap aqui, disse: se Deus vier, que vem armado. E Ricardo Gondim, pastor da Assembleia de Deus: a volta de Jesus é uma utopia. É como querer tocar o horizonte que nunca chega. Bom, pessoal, na primeira vinda de Jesus, quando Jesus veio como nasceu ali de Maria, a primeira vinda de Jesus foi profetizada assim de uma forma explícita por Isaías. Foram 700 anos antes, e o povo duvidou. A primeira e a segunda vinda de Jesus, elas têm essas peculiaridades. O mundo não acreditava que o Messias viria. O mundo não acreditava que Jesus viria a primeira vez. E ele veio. Eu acho que ele vai voltar também, pessoal. E ele vem vindo. E o que ele vai fazer? Vamos lá. Primeiro, Jesus vai julgar todos os que viveram.
Pessoal, eu sempre trabalhei com aconselhamento, sempre trabalhei aconselhando gente, sempre conversando, sempre estando junto. E eu já ouvi, como um cara que fica aconselhando, pastoreando, eu já ouvi tanto testemunho, tanta história de vida, coisa que às vezes me deixou mal. Eu me lembro uma vez, era um dia de noite, nós tínhamos tocado numa igreja de Thalita. Nós chegamos em casa e pedimos uma pizza, ia ver um filme, ia ficar eu com a minha esposa aproveitando meu casamento. Quando de repente batem na porta da minha casa, toc, 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 chega um cara desesperado, chorando. Cara, a minha mulher me traiu. Aí lá vai o Jackson conversar com o cara, orar. Ele trancou a mulher dele dentro da casa dele. Estava terrível o clima. Lá fui eu e a Thalita. Nós fomos na casa desse casal, oramos, conversamos, aconselhamos e ficamos lá até quase 6 da manhã. E ao ponto, pessoal, de quando o que Deus fez naquela noite foi tão tremendo que quando nós saímos de lá, o casal ficou abraçado, os dois. Mas eu me lembro que eu saí quebrado, eu saí demolido. Eu me lembro que eu fiquei dias perturbado, porque as pessoas vêm, a gente ajuda, e é trabalho isso, mas às vezes, dependendo do grau do que aconteceu, cara, aquilo fica causando transtorno. Como tu ouviu o testemunho de alguém que foi estuprado, de alguém que era criança e que o pai usava a Bíblia para pegar e para molestar a criança. Então, às vezes, ouvindo isso, a gente fica com um sentimento de indignação terrível. Terrível. E eu quero dizer para os irmãos que eu tenho um prazer pelo julgamento justo, pela coisa que é feita correta. Mas quando eu olho para vocês, eu olho para mim, eu tenho que reconhecer, pessoal, que a gente só clama por justiça, que a gente só clama por verdade quando o erro é no outro. Por exemplo, estou eu andando de carro e o cara corta a minha frente. O que eu vou fazer? Eu vou buzinar, correto? Vou buzinar. Agora, se eu corto o carro, a frente do carro do outro, o que eu vou fazer? Eu tenho uma buzina para mim? Tem uma buzina para mim me buzinar? Tipo, que eu toco assim, pé, e toca dentro do carro assim, pá, não tem. Então, quando nós erramos, a gente chora, a gente clama a Deus pelos nossos erros, pedindo misericórdia. Mas quando é os outros que erram, a gente clama por justiça. Jesus vai voltar e ele vai julgar todos que viveram. Às vezes eu fico querendo, Jesus tem que voltar logo e julgar logo esse mundo perdido, esse mundo desgraçado. Mas aí eu me lembro que em 98 eu me converti. E se Jesus tivesse voltado antes de 98, eu não tinha me convertido. Aí eu me lembro do que disse Pedro: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. A promessa dele não é o teu carro, tá? A promessa dele é a volta dele. Essa é a promessa de Jesus. O pessoal canta: Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Aí o pessoal tá cantando, né? Ele não vai, os planos dele não são fruto. Mas aí o cara tá ouvindo essa música e os planos da minha vida, no aqui e no agora, no meu carro, de eu ficar conhecido, eu ficar famoso, todo mundo me conhecer, eu ter grana, ter uma mulher bonita e eu tá bacana. Não, ei, pé no freio. Jesus, a promessa de Cristo é a volta dele. Não que ele não pode fazer, ele pode fazer sim, mas ele não prometeu. Se ele te deu uma casa, é brinde. A salvação vem, é um bolo, compara a salvação com um bolo, bonitão, lá com os merengue bonito, e uma cerejinha. A cerejinha é as bênçãos. Não precisa ter cereja para ter bolo. A salvação é o bolo, é aquele bolo de morango e nata gostoso, molhadinho, gostoso, bacana. E a cerejinha, ou o moranguinho ali em cima, é a bênção, é a casa, é um filho bonito, educado, é um carro. Mas não é obrigado a ter. Se não tiver, não vem. Jesus, me dá um carro para me carregar as velhinhas da igreja. Baita mentiroso. Vamos lá.
Da mesma forma, pessoal, que a gente se alegra no amor de Deus, Deus teve misericórdia da gente. Romanos 2,5 vai falar para o ímpio, diz assim, ó: segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas para ti mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus. O cara que está vivendo no pecado, o cara que está sendo intransigente no pecado, vivendo no pecado, e a gente pensa assim, cara, quando que vai acabar a corrupção no Brasil? Cara, quando que vai acabar essa corja de pastores ladrões roubando o povo, metendo a mão no povo? Quando que vai acabar essa corja dos crentes burros que não leem a Bíblia e ficam ouvindo tudo que o pastor fala e ficam dizendo amém, amém, amém? Quando que isso vai acabar? Quando Jesus voltar. Essa gente, não sou eu que estou dizendo. Romanos 2,5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Pais espancadores, escutem isso. Pais espancadores, maridos malvados, mulheres infiéis, filhos desobedientes, testemunhas falsas, advogados pilantras, juízes corruptos, políticos ladrões, autoridades negligentes, todos darão conta perante Jesus. Vai chegar um dia em que o homem não poderá... O que aconteceu, fulano? Onde tu estava? Estava traindo a mulher. Aí a mulher não tem prova, não pode falar, o cara é liso, ou a mulher é infiel, não tem como... Vai chegar um dia em que os ímpios estarão diante do trono de Deus, e eles vão olhar para o Senhor, e eles não vão poder mentir. Aí os caras vêm e dizem, ninguém pode me julgar, ninguém, só Deus me julga. A Bíblia manda a gente julgar, pessoal. O juízo que é condenado na Bíblia é o juízo apartado da Escritura. Na verdade, o juízo de Deus vem sobre todo mundo, já veio sobre vocês. O juízo de Deus já veio sobre vocês, mas veio em Cristo. Mas ele veio. O juízo veio sobre toda a humanidade. Sobre os salvos, foi sobre Cristo. E sobre aqueles que não se arrependem, Jesus mesmo derramará o juízo sobre eles. A Bíblia está lotada disso. Querer brincar. Primeira coisa, ele vai julgar todos que viveram. 2. Jesus punirá os não cristãos no inferno de acordo com as suas maldades. Pô, cara! Eu não estou me referindo a cristão nominal. Eu não estou me referindo ao cara que vai na igreja, cara que tem nome de crente, que tem carteirinha de crente, que é pastor, que é pregador, que é isso, que é aquilo outro. Eu não estou me referindo a isso. Eu não estou me referindo a crente, eu sou lá da Vintage 180, nós temos um nome legal, eu sou lá da Igreja Assembleia de Deus, eu sou da Deus e Amor, eu sou da Universal. Não, eu não estou falando disso aí. Jesus punirá, sim, Mateus 7, leia lá. Os caras dizem, Senhor, 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 Senhor. Os caras vão dizer, vão chegar diante de Deus e vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. Cara, imagina um cara que expulsa demônio, o cara cura enfermo. O cara é top, meu. O cara devia pregar nos maiores congressos do Brasil. E Jesus vai dizer, aparta, velho, vaza, que eu não te conheço. Vocês podem conhecer Jesus. Eu conheço Barack Obama. Eu vou entrar na Casa Branca? O Barack Obama não me conhece. Eu conheço a Dilma. Eu conheço ela. Eu vou entrar lá. Como é que é o nome do Palácio Guanabara? Piratini? Não, Piratini é aqui no Rio Grande do Sul. Do presidente Tarso. Da Alvorada. Eu vou entrar lá? Não vou, pessoal. Eu conheço a Dilma. Eu sei quem a Dilma é. Eu vou dizer, Dilma! E ela vai dizer, cara, eu não te conheço. A grande questão, o grande foco do Evangelho, não é que
você conheça Cristo. Você tem que conhecer Jesus. Não. O grande foco é que Jesus conheça você. Pessoal, a gente tem um grande problema aqui na questão do Deus bom e do juízo. Como que um Deus que é bom vai julgar? Porque Ele é bom, Ele vai julgar. Tem gente que tem dificuldade de entender assim, poxa, eu não consigo entender pessoas indo para o inferno. Como que um Deus bom bota pessoas no inferno? Cara, o meu problema é outro. Eu tenho um problema, eu vou confessar para vocês. Eu não consigo entender como que um Deus santo bota vocês e eu no céu. Não, sério. Como que a gente vai ir, cara? Como que Deus vai botar pecador no céu, cara? Se arrependeram, tudo, mas a gente é pecador, cara. O grande X da questão não é ir para o inferno, o grande X é como que vai ter salvo, e vai ter. Isso é fantástico. Jesus foi a pessoa, pessoal, da Bíblia que mais falou do inferno. Tem uma mentira muito grande, onde os caras pregam assim: o céu é literal, o céu é verdadeiro, é literal, é bonito, bacana, mas o inferno é uma alegoria, era um foguinho lá que pegava no lixão lá, e isso aí não é verdade. Aí eu pergunto, por que não surge ninguém dizendo que o céu é mentira e o inferno é verdade? Não. Daí nós vamos chamar o cara de louco. Mas tem um monte de gente pregando que o inferno não existe e o céu existe. Pessoal, o mesmo Jesus que falou de céu, falou de inferno. E aqui, pessoal, se eu pudesse eleger uma parte da pregação, eu elegeria o que eu vou falar agora. Então dobre, triplique, quadriplique a tua atenção. Escute o que eu vou falar. O fato da Bíblia apresentar um Deus muito amoroso nos leva a pensar que Ele não julgará o mundo. Vou repetir. O fato da Bíblia nos apresentar um Deus extremamente amoroso, bondoso, misericordioso, nos leva a pensar que não haverá juízo. Porém, Deus, sabendo que o homem pensaria assim, Ele lotou as Escrituras de advertências que acontecerá um juízo. Deu para entender? Todos nós chegaríamos a essa conclusão. Não, peraí, esse Jesus é muito bom, cara. Ele é muito fera, ele é meiguinho. Cara, eu acho que no céu todos nós vamos cantar a musiquinha dos Smurfs. Lá, 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 hey, né? É tão bonitinho, Jesus, eu vou apertar a covinha dele. Jesus, ai Jesus, que bonitinho. Campeão. Então, eu vendo tanta bondade, tanta misericórdia, tanta graça, tanto amor sendo transbordada, é lógico que a gente pensa, não vai ter juízo, coisa nenhuma. Aí Pedro vai falar assim, cara, se Deus não poupou os anjos que se rebelaram, se Deus não poupou o filho dele, se Deus não poupou o povo de Sodoma e Gomorra, Ele não vai poupar aqueles que não se arrependeram. Por quê? Naquele dia vai estar um telão lá, mais bonito que o nosso, e vai estar lá, João, estava o Jackson pregando aquele dia, aquele vesgo louco pregando na Vintage, pregando para ti, falando, te arrepende, volta o teu coração para Cristo, creia em Cristo. O que é crer em Cristo? É se arrepender e crer que Ele te perdoou. É depositar a tua fé nele, que Ele é poderoso para transformar a tua vida, que tu não consegue sozinho. Cara, Ele faz todo o serviço. Tudo é feito por Ele. Então tá. Terceiro, Jesus recompensará cristãos no céu de acordo com a retidão deles. Pô, isso aqui soa meio estranho, né? Parece meio igreja católica, né? Pô, tu fez uma parada ali, Rob, e tu vai ganhar um talento, vai ganhar uma pedrinha na coroa. Pô, estranho isso, né? Pessoal, eu não disse que Jesus vai dar o céu para quem foi bom. Não falei isso. Eu falei que Jesus recompensará os cristãos no céu
o cara foi salvo pela graça. Tá? Tiago estava lá, perdido, bebendo cachaça, lá, se vestindo de mulher. Não, tô brincando, não fazia isso, eu sei disso. Mas estava lá, tirado no mundo lá, todo esbanguelado. Aí Deus e a Priscila tiveram misericórdia do Tiago, né? Tá aí, todo bonito. Cara, a salvação do Tiago é pela graça. Ele não merecia. Só que Jesus, aquele que salva o cara pela graça, aquele que chega para o Jackson e diz assim: Jackson, tu é um safado, um baita de um pecador, um hipócrita, mas eu vou te mudar, eu vou te salvar, cara. Esse mesmo Jesus que me salva, transforma a minha vida, ele chega para mim e diz assim: velho, e seguinte, vai ter prêmio ainda se tu fizer a parada certa. Como assim, Jackson? Não. Uma pesquisa feita revelou que, olha só, pessoal, 94% dos adultos acreditam em Deus. 89% acreditam no céu. 73% acreditam no inferno. 3/4, ou seja, a maioria acredita que vai para o céu. Pessoal, sabe quantas pessoas acreditam que vão para o inferno? 2%. Cara, ninguém acredita. Vou perguntar aqui: quem crê que vai para o inferno aqui? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Ninguém vai levantar, pessoal. Vamos pesquisar no mundo aí. E responde aqui: tu acredita que tu vai para o céu? Tu acredita que tu vai para o inferno? Cara, todo mundo acredita que vai para o céu. Só que Jesus falou o contrário. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque a porta do mundo é larga. E a porta larga eu não estou falando de, não corta o cabelo, não vai em tal lugar, não bebe isso, não come... Não estou falando disso, pessoal. Mas ele falou que a porta que conduz à perdição é larga. E muitos são os que por nela entram. Alguém está mentindo, ou as pessoas ou Jesus. Eu acho que Jesus não está mentindo. Bom, então assim, como assim recompensa? Pessoal, vocês foram salvos por um propósito. Se a ideia de Deus era salvar vocês, e só salvar, tipo, vou salvar ali o Robson, né? Vou salvar, ficava lá criando passarinho lá, vou salvar o Robson, né? Criador de passarinho, fazia os bichos cantar lá. E às vezes os bichos se encabulavam e não cantavam nunca mais. Meu Deus. Vou salvar o Robson. Aí Jesus salva o Robson. Se a vida do Robson não tem mais propósito nenhum nessa terra, Jesus ia fazer o quê? Matar o Robson. Mas não. Se Jesus salvou o Robson, não matou o cara, tem um propósito para o Robson estar aqui. Qual o propósito da minha vida? Qual o propósito da tua vida? Qual o propósito da vida de todo mundo aqui? Vamos ver o que a Bíblia diz. Efésios 2:10. Olha só o que a Bíblia diz. Um versículozinho, presta atenção aí. Pois somos feitura dele, ou poema no grego, criados em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Eu vou ler de novo. Presta atenção, cabeção. Pois somos feitura dele, ou somos, no grego é poema, ou seja, o belo escrito, é da mesma palavra que vem poema. Nós somos o belo escrito de Deus. Isso é lindo. Nós somos o poema de Deus. Criados em Cristo Jesus. Para que nós somos criados? Para as boas obras. Para fazer o bem. O propósito da tua vida é a boa obra. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus preparou as boas obras. Deus preparou uma vida santa, reta, justa, bonita, cheirosa para você andar. Preparou antes de você nascer. Os salvos amam as boas obras, não porque ela salva eles. Vocês não são salvos porque vocês deram os 50 centavos para o mendigo. Não. Vocês não são salvos porque vocês ligaram para o irmão da igreja. Vocês não são salvos porque ajudaram um cara a empurrar o carro na rua. Vocês não são salvos por causa nada disso. Mas vocês são salvos para isso. Tem diferença. Quem quiser ler em casa a recompensa, que Jesus fala em muita recompensa. O que é legal é o seguinte. É assim, Marcelo. É eu chegar... como é que eu vou dar uma explicação? É eu chegar
É Deus, eu não tenho como explicar isso como, é Deus dando condições para Carol fazer uma boa obra. Deus dá o espírito, Deus dá a motivação, porque é Ele que opera o querer e o efetuar. Nós não queremos as coisas boas. É Ele que nos ajuda e Ele ainda diz, fazendo, te dou uma moedinha, te dou um prêmio no céu. A gente não sabe bem o que vai ser isso, mas isso vai acontecer no céu. E a Bíblia está lotada disso. Mateus 25, 31 a 46, quem quiser anotar para ler em casa. Lucas 19, 17 e 19. Romanos 2, do 6 ao 11. 14, dos 10 ao 12, 1 Coríntios 4, 5, 2 Coríntios 5, 9 e 10, falam de recompensas aos cristãos. Ele deu condições, é graça sobre graça. É Ele te dá graça para você viver a palavra e ainda te recompensa por isso. Uma coisa louca. O que Jesus vai fazer? Jesus vai retirar a maldição e os seus efeitos. Depois da queda do homem, pessoal, depois que o homem pecou, depois que o homem se alienou de Deus, depois que o homem virou autônomo, pecado de Adão, olha aqui para mim, olha aqui para mim. O pecado de Adão foi um pecado de autonomia perante o Criador. Deus vai lá, bota uma árvore, cara, velho, era uma árvore, uma. Tinha, digamos que tivesse 10 mil árvores no jardim, eu acho que tinha mais, mas digamos que tem 10 mil árvores. Deus diz, Adão, seguinte, velho, 9.999 árvores frutíferas, tu vai comer o fruto. Uma, tu não vai comer. Aí, o que o Adão faz, pessoal? Vai lá e come a fruta que Deus disse para não comer. Porque ele acreditou na mentira de quem? De uma serpente. E o que a serpente disse? Não é bem assim como Deus disse. O propósito do diabo é que vocês não creiam na palavra de Deus. E a serpente diz isso durante toda a história. Não é bem assim como Deus disse. Depois da queda, ficou muito problema no mundo. Estamos separados da humildade. Estamos separados da boa vontade, de aceitarmos as verdades. Aí a gente causa um problema teológico. Estamos separados do problema da nossa criação, temos problemas psicológicos. Estamos separados uns dos outros. Pessoal, ninguém mais se visita quase. É só internet. A gente está em meio a problemas sociais e problemas de relacionamento. Estamos separados da criação, problemas ecológicos. Olha aqui para mim, da mesma forma que a Bíblia mostra o início sem pecado, o início lindo, belo, assim vai ser o final. O último estado do mundo não será pior do que o primeiro. O céu começa onde o pecado termina, tá? Romanos vai falar, Paulo vai falar e vai dizer que vai fazer uma comparação entre o Adão, o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão, o cara que pecou, e o segundo Adão, Jesus. O primeiro Adão avacalhou com tudo, bagunçou com tudo. O segundo Adão, Cristo, está voltando e ele vai arrumar a bagunça que a humanidade fez. Como que vai ser o céu, Jackson? Como que vai ser o céu? Eu vou ficar com uma harpa tocando lá, com um vestidão branco, tocando Agnus Dei do Michael W. Smith. É isso? Isso é o céu? Tá louco, cara? Tá louco? Isso jamais vai ser o céu, cara. Vai ter guitarra no céu? Claro, cara. Vai ter bateria no céu? Claro, meu. Cara, olha aqui pra mim. Na linguagem teológica, por isso que ficar falando mal da teologia é coisa de mané. Na linguagem teológica, céu da eternidade. Tanto que lá em Apocalipse, o que a Bíblia diz? Vi descer do céu a cidade ataviada como noiva, a Nova Jerusalém. Os teólogos dizem que essa divisão que existe entre terra e céu não haverá. O que vai ser a eternidade? Pega o que a gente tem e tira o pecado. É isso aí. Quando uma criança chega e diz, pai, eu vou brincar no parque de diversões. Vai. A princípio vai.
A Bíblia diz que a única coisa que vai ser tirada do mundo é o pecado. Cara, daí quando o cara para pra pensar um negócio desse, o céu passa a ser bem mais interessante. O que vai sair da humanidade é o pecado e as suas consequências. O céu não vai ser um lugar monótono. Isaías fala que vai ter até animais no céu. Não vai ter animal. Não, cara. A vida não vai ser só espiritual. Tanto que esses corpos, Paulo vai dizer que eles vão ser glorificados, mas serão esses corpos. Vamos lá. Terminando. O que Jesus vai fazer? Jesus dará aos cristãos corpos glorificados e ressurretos. Bom, em 94, eu tinha 12 anos, no dia 15 de dezembro de 94. Eu tinha 12 anos e eu perdi um amigo meu. Ele tinha 12 anos também. Alexandre, o nome dele. Ele saiu com o pai dele, tinha passado de ano. Ele foi com o pai dele numa excursão. O pai dele cuidava de meninos da FEBEM. E eles foram, acho que foi em Três Coroas. E aconteceu que era um dia muito bonito. Eu falei com ele um dia antes, no dia 14 de dezembro. Nós estávamos sempre juntos, ele era meu amigão. Nós jogávamos futebol, roubava uva dos vizinhos. Comia aquela uva quente, verde, quase morria de dor na barriga. E ele era meu amigão. E eu me lembro que no dia 15 ele foi, e aconteceu, pessoal, que ele morreu afogado. Ele escorregou, ninguém sabe, mas provavelmente ele escorregou, bateu a cabeça. Encontraram ele num tanto de água assim. Ele caiu, deve ter caído, batido a cabeça e morreu afogado. Me lembro que foi o primeiro enterro que eu fui. E eu me lembro até hoje do rosto dele, eu me lembro, tá do lado do caixão dele, eu me lembro como que era o cabelo dele, ele era muito meu amigo, ele era que nem meu irmão. E eu me lembro que eu fiquei muito revoltado. Fiquei revoltado, chorei muito, eu fiquei muito mal. Até hoje, quando eu me lembro, quando os familiares dele me veem, eles veem eu casado, todas as vezes que a mãe dele me vê, ela para, e eu garanto que ela pensa, porque eu tinha 12 anos junto com ele, nós éramos bem parecidos um com o outro, ela deve imaginar como meu filho seria quando ele tivesse com 12 anos. E eu me lembro que o pessoal diz, não, a morte é algo natural. A morte é algo comum. A morte é algo que acontece. Ou seja, a gente nasce vendo gente morrer. A gente cresce vendo gente morrer. A gente vive vendo gente morrer. A gente vai morrer vendo gente morrer. E a gente vai morrer. E a gente não aceita a morte. Sabe por quê, pessoal? Porque Paulo vai falar aos Coríntios, vai dizer assim, a morte é nossa inimiga. A morte não é para nós, pessoal. A gente não nasceu para morrer. Você não nasceu para morrer. O propósito de Deus para Adão não era que Adão morresse. Mas Jesus vai consertar essa parada. Jesus é demais. Jesus vai dar aos cristãos corpos glorificados e ressurretos. Força o cabeção comigo aqui, vamos lá. 1 Coríntios 15, lê em casa, anota aí, grava na cabeça, me liga depois. Qual é a passagem lá da ressurreição? 1 Coríntios 15. É um tratado sobre a ressurreição do nosso corpo. O que vai acontecer com o teu corpo? Paulo vai mostrar que é uma consequência da fé daqueles que estão em Cristo. Pessoal, olha aqui para mim. Olha aqui. O que traz a morte? Pecado. O salário do pecado é a morte. Então tá. Aí Jesus vem e vence o pecado. Venceu o pecado, né? Jesus não pecou. Então o primeiro inimigo foi vencido. Mordi minha língua. Jesus venceu o pecado. Venceu. Como ele venceu o pecado? Pessoal, uma coisa que o Macuco falou. Cara, eu só não botei aquilo, ia fazer um cartaz com aquilo, porque eu ia fazer com o meu nome, porque eu já tinha pensado naquilo. Sabe o que é, cara? Coisa raiva que dá tu pensar numa coisa profunda, e daí vem um cara e fala antes de ti, assim. Cara, eu já estava pensando naquilo um tempão. Aí o Macuco vem e fala, cara, tu sabia que não podiam matar Jesus? E eu, que droga ele vai falar? Enquanto ele estava processando a frase, na minha cabeça já estava assim, que droga ele vai falar e vai ficar com as glórias para ele. O Macuco me falou uma coisa, cara, presta atenção. Não tinha como alguém matar Jesus. Por isso que ele diz, eu dou a minha vida. Porque ninguém podia matar ele. Por quê? Porque ele não pecou. O salário do pecado é a morte. Quem não peca não pode morrer.
O salário do pecado é Jesus venceu o... Aí, como ele venceu o pecado, ele venceu a morte também. Aqueles que estão em Cristo, vai chegar um momento em que Deus vai os resgatar. Deus os salva do pecado. A natureza ainda está em nós. Nós somos pecadores. Sim, você é pecador. Eu sou pecador. Mas o pecado agora na nossa vida, ele é um acidente. Ou seja, ele já incomoda. Já era tranquilo antes, né? Pegava troco a mais, tá lá comprando o cacetinho de manhã, comprando o pão de quarto. Aí o cara larga R$2 a mais. Aí o cara pega os R$2 e fica frio, né, cara? Pô, cara, enrolei mais um. Agora isso já incomoda. Se faz, fica se martirizando. Bah, tem que devolver o dinheiro. Pequei. Por quê? Porque você é salvo. Pessoal, o que traz a morte é o pecado. Jesus nos resgata do pecado. Então, quando nós morremos, ou quando a volta de Cristo, Ele vai nos dar corpos glorificados. Olha aqui, olha o teu corpo. Isso vai ser fantástico. Essa vida aqui, ela é passageira. Isso hoje não dá mais ibope pregar, mas eu estou falando para vocês, presta atenção. Essa vida aqui é passageira, vai passar, vai acabar. Mas Jesus vai dar um corpo para vocês, que o pecado não vai entrar no corpo de vocês, cara. Vocês não vão pecar. É um corpo glorificado. E Paulo vai fazer uma comparação o quê? Que nós, como morremos em Adão, nós ressuscitaremos com Cristo. O caminho que Jesus fez, o nosso corpo vai fazer. Nós teremos um corpo glorificado. Paulo utiliza a semente como exemplo. Alguém entende de agricultura aqui? Alguém já plantou alguma coisa aqui de semente? Ninguém? Semente? Você sabe o que a semente acontece? A semente ela morre. Não sei se vocês sabiam disso. Que o cara larga a semente ali no solo, e daí a semente morre no solo, para daquela morte gerar uma planta. Paulo está falando, ainda está comparando o nosso corpo morto com uma semente, e está dizendo que a planta é a nossa ressurreição. Ou seja, a planta, o tamanho da planta para uma semente nem se compara. O tamanho do corpo glorificado que você vai ter em Cristo nem se compara com o teu corpo. Isso é fantástico. Ah, daí vem os caras, podemos doar órgãos? Claro, cara. Ah, mas e como que Jesus vai fazer com aqueles que morreram num navio e há 300 anos e está lá só o esqueletinho? Como que Jesus vai fazer com o cara que morreu queimado e está só a poeirinha? Como que Jesus... Cara, Jesus fez o mundo. Jesus fez o universo. Esquece, isso aí não é para ti. Deixa para Ele. A parada é que Ele vai ressuscitar a igreja. E isso, pessoal, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Isso aqui sempre foi uma pregação central da igreja. Qual foi a última vez que vocês ouviram numa outra igreja aí? Jesus vai ressuscitar o teu corpo. A igreja primitiva, os caras morriam falando isso. E as igrejas dos dias de hoje estão falando em quê? A volta de Jesus. Jesus vai voltar. Quando que foi a última vez que vocês ouviram falar da volta de Jesus? Paulo mostra que o corpo mortal segue o modelo de Adão, enquanto o nosso corpo glorificado segue o modelo de Cristo. Estou terminando. Olha só isso aqui. Isso aqui é ouro. A nossa repulsa pela morte. A nossa repulsa pela fraqueza. Quem é que gosta aqui de ser fracote? Qual dos guri que puxa aqui um supininho aqui? Pra ficar com os peitinhos estufadinho, bonitinho? Macuco? Tu faz um supininho na segunda? Dia Mundial do Supino? Faz, né, cara? Faz. Faz, Marcelinho. Mas tem que ter uns aparelhinhos em casa. Por quê? Não quer ter os peitinhos caídos, né, Marcelo? Não quer, né, cara? Não quer, né? Ninguém quer, cara. Ninguém quer. Todo mundo quer estar, Arnold. Todo mundo quer estar Stallone, cara. Né? Pô, Stallone lá com 60 e poucos anos, fazendo aquele abdominal lá, levantando o corpo todo. Que isso, cara? A nossa repulsa pelas doenças. A nossa repulsa pela fraqueza. Ninguém quer ser fraco. A nossa repulsa pelo envelhecimento. Cara, eu tô ficando velho. Eu tô com barba branca, cara.
Eu tô caminhando na rua, a bola rolou assim pra mim, o guri gritou, toca aí, tio! Pô, cara, tio tá louco, velho. A gente não quer envelhecer. As nossas repulsas pelas deformidades, ou seja, pô, ninguém quer ficar aí deformado. Deficiência. Por que a gente gosta tanto de filme de herói, de HQ? Pô, o cara morreu lá, levantou, picado por uma teia, uma aranha. Aí quando vê, pá, o cara surge com poder lá, bem louco, ressuscita com poder. Cara, a impressão que eu tenho é que parece que Deus colocou dentro de todo mundo uma vontade de ter um corpo glorificado. Em último lugar, pessoal, Jesus trará Shalom. Shalom, como é que eu vou explicar para vocês? Tem gente que traduz Shalom por paz, mas não é só isso. Shalom pode ser traduzido por completo, pode ser traduzido o primeiro mundo, com tudo perfeito, antes do pecado, toda aquela harmonia da criação, os judeus chamam todo aquele conjunto de Shalom. Tudo aquilo. Deus criou o mundo com uma beleza perfeita, harmônica, que os hebreus chamam de Shalom. Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher que viveram no Shalom e apreciaram tudo que ele tinha criado. Pessoal, quero dizer algumas coisinhas para vocês bem rápido, já estou terminando. O que não vai haver no céu ou nessa terra, na junção de tudo na eternidade. Não vai haver guerra, não vai haver morte, não vai haver oprimidos, não vai haver doentes, não haverá ciúme, não haverá desastre, não haverá um clima desagradável, ruim. A melhor maneira de imaginarmos o céu, se tu quer imaginar o céu, imagina um mundo sem pecado. Eu encerro meu sermão com a passagem de Pedro. E para isso eu pediria que vocês prestassem toda a atenção da vida de vocês. Porque eu costumo dizer que a melhor parte da pregação é quando o pregador lê o texto bíblico. Vou ler, presta atenção. Amados, essa é a segunda carta que eu escrevo para vocês. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgiram escarnecedores zombando e seguindo suas paixões. Eles dirão, olha o que essa gente vai dizer. O que houve com a promessa da sua vinda? Desde os antepassados morreram, tudo continua como está. Mas eles deliberadamente se esqueceram de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formado da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Olha aqui, Pedro está comparando os últimos dias com o tempo de Noé. Isso é forte demais. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Meu Deus, que palavra forte isso. Não se esqueçam disso. Pedro está dizendo, não se esqueça. Amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente. Por que Cristo não voltou ainda? A resposta está aqui. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Pedro está perguntando, que tipo de pessoas vocês têm que ser? Terminando, ele diz, vivam de maneira santa, piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda.
Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, olha aqui, eu estou terminando, cara. Já vai para casa para ver o Fantástico e comer pizza. Pedro está dizendo, vai acontecer tudo isso. Cara, tu diz isso numa igreja naquele período, os caras, vou largar o serviço, vou largar minha mulher, vou viver no meio do deserto para não pecar. Aí ele diz, não. Portanto, Igreja Vintage 180, enquanto vocês esperam essas coisas, a gente está esperando, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhes deu. Aí Pedro fala, ele escreve de uma forma em todas as suas cartas, da mesma forma, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que têm princípios morais, dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Mateus 5,8 diz que os puros de coração verão a Deus. Sabe por que os puros de coração vão ver a Deus? Porque só os puros de coração querem isso. Vamos ficar de pé, pessoal. Eu quero terminar aqui com uma última frase. Acho que quem cresceu na igreja ouviu um pregador que dizia assim. Ele falava em espanhol. Goste você ou não goste. É um portunhol, né? Aceite você ou não aceite. Jesus vai voltar. Aí ele dizia, concorde você ou não concorde. Jesus vai voltar. Esteja preparado você ou não esteja. Jesus vai voltar. Isso aqui não é para trazer medo. A pregação da volta de Cristo para o salvo é regozijo. Vai vir e Ele vai colocar tudo em ordem. E não vai ser chato. Não vai ser chato. A volta de Jesus vai ser Deus dizendo, acabou a palhaçada que é feita no meu nome. Acabou. Hoje esses que pregam prosperidade na televisão, estão vendendo o evangelho, estão comercializando a palavra, eles vão se encontrar com Deus. Olha o que Jesus fez lá com os cambistas do templo. Jesus espancou eles. Esses que comercializam o evangelho, que brincam com a palavra, que fingem revelações, fingem profecias. Tem um cara, um filho do diabo na internet. Bota lá, pregador do Orkut. O cara pegava os dados das pessoas. E ele pegava pelo Orkut e ele ficava revelando a vida das pessoas. Aí ele chegava, apontava o dedo para a pessoa e dizia assim, João da Silva. O cara já chorava. É muita carência, né? O cara falar meu nome, Jackson, e eu já chorar. Pô, cara, é muita carência. O problema é que abre a Bíblia e prega. Não, cara, é o seguinte, vamos falar sobre a volta de Jesus, vamos falar sobre a ressurreição do corpo. Essa gente acha chata, essa gente não gosta da palavra, essa gente não quer evangelho, eles não querem Deus. Mas Jesus vai voltar. Paulo diz a Timóteo
que são os homens que ajuntam os falsos pregadores, esses políticos que roubam, que metem a mão no teu dinheiro, que você trabalha e pagam dinheiro de imposto. Vocês estão achando, eles podem se livrar da justiça dos homens, eles podem se livrar da justiça terrena. Aqui eles têm jeitinho, eles têm jeito, eles têm contato, eles têm tudo, mas um dia chegará esse dia, eles vão chegar diante de Deus, pessoal. Com Deus, o que condena o homem no dia do juízo é o amor de Deus. O que condena o homem é o amor. Sabe por quê? Deus vai dizer assim: cara, eu fiz tanto por ti e não deu. O que tu queria mais? Tu precisava de um outro Salvador? Tu precisava de que eu morresse na cruz de novo? Jesus vai voltar. Vamos viver preparado, vamos viver em amor, vamos viver em unidade, vamos viver se amando, buscando uns aos outros, vivendo juntos, não somente aqui, pessoal, mas vivendo uns pelos outros. Vamos fechar os olhos. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus. Obrigado pela tua palavra, porque tu vais voltar. Tu vais resgatar a tua noiva, tu não vai nos deixar para sempre nesse mundo perdido, no meio dos homens maus, porque tu ama a tua igreja. Tu não és, Senhor, como o lobo, tu é o bom pastor e tu deu a vida por nós. O Espírito e a noiva dizem: vem. A noiva anseia pela tua vinda, Senhor. Volta e nos salva desse mundo. A nossa expectativa não está no governo, não está na igreja institucional, a nossa expectativa não está nos homens, a nossa expectativa não está nos planos frustrantes que os políticos apresentam, que a mídia apresenta. Não, a nossa esperança está em Ti, Senhor. Está em Ti. Ajuda os meus irmãos que aqui estão, nos ajuda a vivermos em santidade, amando uns aos outros, dá-nos amor em abundância uns pelos outros, a ponto de morrermos uns pelos outros, a ponto de chorarmos com os que choram, a ponto de estarmos presentes, Senhor. No nome de Jesus, une-nos com o Teu amor, para a glória de Deus Pai.